Graças a Deus, o pastor está em casa. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, já abra no livro de Lucas, capítulo 23. Você que encontrando, já fica sob seus pés, em reverência à palavra de Deus. Lucas capítulo 23, nós vamos ler 10 versículos, tá? Do 33 ao 43. Na minha Bíblia está escrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Repete comigo: criminosos. Amém. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, aleluia, você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que palavra, hein? Vamos embora para nossas casas? Palavra maravilhosa. Antes de nós entrarmos no contexto, eu queria agradecer essas duas meninas que estão nos visitando hoje. Como é que é seu nome da unha branca ali? Gabriela e a menina Karen. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vocês estão em casa, tá? Glória a Deus. Fique à vontade. Nessa passagem que nós lemos, essa passagem ela acontece no Monte Calvário, e aqui nós encontramos 3 homens recebendo a punição de morte. Mas nós sabemos que Jesus ele não era uma pessoa comum, né? Ali haviam 2 criminosos e havia um homem perfeito, ambos recebendo a punição. Os 2 por cometerem crimes, né? Aqui na passagem de Lucas fala que eles eram criminosos. Na passagem de Mateus e Marcos fala que eles eram ladrões. E Jesus ali crucificado por ser perfeito. A punição dele, ele havia sido crucificado, humilhado, como todos nós sabemos, por ser perfeito. Por cuidar, por não maltratar ninguém. E ele estava ali naquela cruz, pagando uma dívida que era minha, que era nossa. Aquele lugar era para ser nosso. Você tem ciência disso, consciência disso? Eu quero olhar um pouquinho para os ladrões. Eu quero deixar Jesus assim. Vou desviar o foco. Eu quero falar um pouquinho sobre esses 2 homens que estavam ao lado de Jesus Cristo. No versículo 33, nós lemos que um desses homens foi pendurado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ambos estavam em lados diferentes da cruz. E aqui nasce o tema da palavra de hoje, que é uma palavra muito simples, breve, para você ir para casa daqui a pouco. De qual lado da cruz você está? Eu gostaria que você se colocasse no lugar desses 2 ladrões, para a gente tentar entender um pouquinho o sermão.
Faça essa pergunta para você mesmo: de qual lado da cruz você está? No centro você não pode, que no centro é Cristo, né? Mas de qual lado da cruz você está? Porque um dos criminosos, um estava negando a sua culpa, o outro admitiu o seu erro. Se eu fizer uma pergunta diante dessa verdade absoluta de que Cristo morreu por nós, a resposta que você vai me dar, com certeza você vai ser aquela pessoa que admite o seu erro, não é isso? Não é verdade? Por mais que às vezes a gente se sabota, a gente tem precisamos na verdade ter esse hábito de assumir o nosso erro, de admitir que nós somos falhos. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Será que existe alguém aqui nessa noite que não tem essa consciência de que é um pecador? Todos nós. Aqui nessa igreja a gente fala muito sobre isso, muito sobre pecado. O Senhor, Ele não precisa de nós. Nós somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Aqui é muito dito sobre isso. E talvez isso traz um certo desconforto para alguém. Eu não quero acreditar que vocês fiquem desconfortados por falar que vocês são pecadores, porque é uma realidade. O mundo quer que você olhe para si e você reconheça que você é uma pessoa perfeita. E não somos. Quanto mais nós olhamos para a cruz de Cristo, a gente vai ver o quão carentes da glória, o quanto que nós precisamos melhorar. Seja qualquer movimento religioso, qualquer igreja que exaltar demais o homem, não é considerado uma igreja cristã genuína. Eu não a julgo. Porque se você olhar para a palavra, você vai ver o quanto que você precisa melhorar. Quanto que você precisa melhorar. Se admitirmos que precisamos de Cristo, automaticamente nós precisamos nos submeter à sua vontade. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, Ele assumiu a nossa culpa. Quando Jesus, Ele expira, Ele consumou um plano de Deus, o plano perfeito, o plano de redenção, o plano de religar novamente o homem a Deus. Ele morre a nossa morte. E nós precisamos olhar para isso e nos alegrar, porque nós estávamos separados de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não foi o homem que correu atrás da redenção, foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo que viu que nós não tínhamos saída e decidiu morrer a nossa morte. Aí uma linha teológica vai falar que você vale o sangue de Jesus. Percebe que essa expressão exalta o homem? Você é muito importante. Olha, uma vez eu ouvi uma frase que dizia que Jesus, Ele não suportou ficar na glória com o Pai e veio aqui na terra. Oh, meu Deus do céu, é forçar demais. É forçar muito. Precisamos admitir que fomos alcançados e salvos. E por isso, não foi pelo nosso esforço, foi por Cristo. Temos que admitir que devemos a nossa vida a Jesus. Você tem essa consciência que essa vida que você vive não é sua? Você tem essa consciência? Que essa vida, esse ar que você respira, não te pertence? Deus, Ele pode pedir esse fôlego de vida agora. E aí? Precisamos subir com Ele. Precisamos ser parte literal dessa noiva. Que Ele vai vir buscar sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele vai vir buscar pessoas que não desejam o mundo. Ele vai vir buscar pessoas que reconhecem Ele como Rei, como Deus, como Senhor. Muitas das vezes nós não corremos para Cristo porque nós não temos a real noção do que é o inferno. A gente acha que vai ser top. Misericórdia. Não adianta admitir, ou seja, aceitar, assumir que devemos a nossa vida a Deus e não colocar em prática o que admitimos. Você falar, Jesus, Ele é Rei, Ele é Senhor, mas você não coloca em prática isso. É a mesma coisa de você falar que Jesus Cristo, Ele é Rei,
e você não assumir ser um súdito. Quem que reconhece Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Se Ele é Rei, nós somos seus servos, não é verdade? E um servo, o que ele faz? Obedece. Hoje existe um reino aqui nessa terra. E o rei, ele vai vir. E nós estamos trabalhando nesse reino. Nós temos que ir atrás de pessoas para receber a transformação que nós estamos recebendo diariamente. Amém? Glória a Deus. No versículo 39, coloca por favor. Olha esse ladrão insultando Jesus Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Percebe-se que ele está negando a sua culpa. Aquele homem à direita do nosso Salvador, ele debocha de Cristo. Ele não quer salvação. Se você é o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. No versículo 40, mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Versículo 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Existe algo que nós precisamos levar em consideração. Eu acredito que todo cristão precisa ter isso claro na sua mente, na sua vida, que é a consequência. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós decidimos, gera uma consequência. Tudo. Se você está casado com essa mulher aí, é porque você escolheu, é uma consequência. Se talvez a sua vida espiritual não está bem alinhada com Cristo, é consequência, são escolhas. Incrível, irmãos, incrível. O que eu vou falar aqui é algo que os pastores vivem, e não é só nós. Normalmente as pessoas que passam por diversos problemas, que não conseguem se manter de pé, são pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus. Estou mentindo, pastor Elvis? São pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus. A maioria das pessoas que procuram a gente para aconselhar, são pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus. Isso é triste, porque a Bíblia, ela dá norte, dá direção para tudo na vida. Se você está com problema no casamento, a Bíblia te dá direção. Se você está triste, a Bíblia te dá direção. Se você está com depressão, a Bíblia te dá direção. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. A Bíblia, ela é atual, irmãos. Se você visita demais uma pessoa, você passa a não ser bem-vindo. Eu vi isso no grupo que a gente tem, eu ri demais. Incrível, a Bíblia é atual. Começa a visitar seu vizinho todo dia, você está lá, todo dia, você está lá, todo dia, você está lá, e você passa a não ser bem-vindo. Oh, que saudade de você, não vai falar mais. Isso é um problema. Ai, Jesus. Se o casamento não está bem, também é uma consequência de escolhas. Deixa eu adiantar. A consequência de uma pessoa que nem sequer abre a Bíblia na sua casa é semelhante a uma pessoa que brinca à beira de um precipício com os olhos vendados. É perigoso. É perigoso, irmãos. Faça boas escolhas na sua vida. Escolha servir ao Senhor. Escolha, ao invés de irar com seu filho, tratá-lo bem. Não estou falando para ser omisso, passar a mão quando deve exortar, orientar, não. Faça boas escolhas dentro da sua casa. Para você, faça uma escolha de não faltar mais os cultos. Faça uma escolha de buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar. Faça uma escolha de ler a sua Bíblia. Não deixe ela pegar poeira na sua casa. Afinal de contas, irmãos, nós não somos aqui. O próprio Cristo falou que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não pertencemos a esse lugar. Um dia tudo isso vai acabar. Você não vai precisar sair da sua casa para vir numa igreja para cultuar a Deus. Cristo vai estar na sua frente. Você está preparado para isso? Glória a Deus.
O que temos feito diante daquele que deu a sua vida por nós? Um dos ladrões que estavam ao lado do Senhor Jesus admitiu o seu erro. Nós estamos recebendo uma justa punição por aquilo que nós praticamos. Agora ele não. Ele não fez mal nenhum. Se todos nós admitíssemos as nossas falhas e fizéssemos uma correção, porque saber apenas não basta não, irmãos. Apenas você saber que você errou não basta, você precisa corrigir. Não é verdade? É necessário que façamos correções diárias em nossas vidas. Com amizades. Tem amizade que não presta. Meu Deus. Meu Deus. Na minha juventude eu quebrei a cara demais com amizade. Depois de velho também. Seja um excelente amigo. Mas escolha bons amigos. Eu tenho uma notícia para dar para você. Não existe amigo verdadeiro fora da palavra de Deus. Não existe. Não existe. Assim como não existe um filho genuíno fora da presença de Deus. Não existe. Amém? Coloquei um outro exemplo aqui de tolice, né? De você não admitir o erro e não corrigir. É o mesmo que no decorrer de uma viagem você está fazendo com a sua família e de repente o pneu do seu carro fura. Aí você desce do carro, olha o pneu furado, aí você entra dentro do seu carro, fecha e vai, segue viagem. Isso é tolice. É necessário o quê? Corrigir, substituir. Substitua as más ações pelas boas ações. Substitua os maus pensamentos por bons pensamentos. E mais uma vez vou bater nisso aqui, irmãos. Cuidado com as amizades. Cuidado, cuidado, cuidado. Se as pessoas querem se acertar com Deus, elas precisam admitir os seus erros. Se você quer viver uma vida de retidão, se você quer viver uma vida com o Senhor, você precisa admitir os seus erros. E quais são os seus erros? Se for inveja, corrija. Se for avareza, ira, soberba, mentira, corrija. Se for pornografia, corrija. Parece que o gabinete da prostituição, da pornografia do inferno, parece que deram um upgrade, determinaram outras metas e incrível. A pornografia, ela invadiu as igrejas, as famílias, os casamentos. Se é um problema, corrija. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se qualquer um de nós estivermos envolvidos com pornografia e Jesus voltar, a gente não vai subir não. A gente vai ficar para trás. Porque a pornografia é uma mancha, é uma mácula, é um defeito. E Jesus não vai, a palavra fala que ele vai buscar uma noiva sem mancha, sem mácula. Vai buscar uma igreja perfeita. Será que algo tão fantasioso vai nos afastar do Senhor? Nós precisamos olhar para nós e lutar, declarar guerra. A pornografia acaba com o casamento, acaba com a ética, acaba com a moral. É muito sujo, irmãos. É muito pequeno. Porque aí você... Vamos partir para o próximo tópico. Um deles estava arrependido por ser um ladrão. O outro estava arrependido porque foi pego. É incrível isso. Quando eu li isso eu fiquei impressionado. Porque isso muitas das vezes acontece conosco. Muitas das vezes as pessoas não se arrependem pelo que fazem. Se arrepende porque a casa caiu. Todo mundo ficou sabendo. Aí como a frustração é demais, quando você fica
exposto demais, aí você não tem mais o que fazer, a não ser arrepender. O arrependimento, ele deve vir depois da queda. Puxa vida, não, dei mole, sabe? Eu aconselho, se você errar, qualquer um de nós, se nós errarmos, porque o Espírito Santo ele vai te mostrar, olha, você errou. Que nós venhamos a corrigir antes que exploda o problema. E é ruim, né, irmão? Fala a verdade. Eu acredito que todo mundo conhece alguém aqui que deu um mole e que todo mundo ficou sabendo do BO. Não é verdade? Você fala, nossa, cara, ele estava traindo a mulher dele. Nossa. E era um casal bacana, boas condições. De repente, né? Existe um perigo crônico nesse tipo de conduta. E que perigo é esse? É a pessoa caminhar no meio dos santos e no meio dos profanos. Jesus Cristo ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, irmãos. Não existe vida fora de Cristo. Não existe. Durante essa fase que vocês estão congregando, essa igreja vai fazer 5 anos que nós nascemos aqui nesse lugar. Tudo isso aqui é um preparo para nos tornarmos mais santos. Tudo isso aqui é um preparo para quando Cristo vier nos buscar. É um preparo. Nós precisamos vencer, irmãos. A gente está brincando, muitas das vezes, ou nós não estamos dando a real importância, a real relevância do que é o retorno de Jesus Cristo. Ele vai vir e vai buscar a sua igreja. Pode ser agora. Pode ser hoje. Que a gente vai passar naquela porta linda. Eu não vou conseguir preparar vocês para isso. É vocês que vão se preparar. Porque eu careço também, eu preciso. Já pensou, vou preocupar minha vida inteira? Não, você tem que ler a sua Bíblia e eu não leio a minha Bíblia. Aí Jesus volta, leva vocês, eu fico aqui igual o Jacu. Não, precisamos ir juntos. Aqui é um lugar onde pessoas imperfeitas entrarão, mas é preciso declarar guerra contra a imperfeição. Vamos tirar do nosso meio tudo quanto é tipo de problema que nos afasta de Deus. Em nome de Jesus. Vamos perder a batalha, não falta tão pouquinho. Amém? Se uma pessoa não foi salva, ela está perdida. O ladrão criminoso que estava ao lado de Jesus debochou de Jesus. Ele morreu e Jesus estava do ladinho dele. Meu Deus. Ambos estavam no mesmo lugar. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Um aproveitou da oportunidade. Simplesmente reconheceu. A partir do momento que ele reconheceu que ele precisava, que ele carecia da graça de Deus, depois que ele percebeu a falha dele, ele assumiu a falha dele, ali houve um arrependimento. Já o outro debochava. Ele teve a oportunidade da vida dele e ele desperdiçou. Ambos tiveram a mesma oportunidade, mas a consequência foi totalmente oposta. Um foi salvo e o outro não. Um recebe a salvação por admitir os seus erros e reconhecer Jesus como rei. O outro perde a salvação por não admitir os seus erros e por não reconhecer Jesus como rei. Um estava morrendo para o pecado, o outro estava morrendo no pecado. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Irmãos, parece que Paulo escreveu essa carta ontem para nós. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é muito atual, irmãos.
É muito atual, muito atual. Não parece que isso aqui tem mais de quase 3.000 anos atrás. Não parece. Olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, incluindo vocês, irmãos, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Aleluia. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Jesus não vai buscar ninguém com defeito. Aqui é um lugar de pessoas cheias de defeitos, mas são pessoas que declararam guerra contra a imperfeição, contra o pecado. E o Espírito Santo, ele vai completar a boa obra nas nossas vidas. Ele vai te ajudar na sua fraqueza, pode ter certeza disso. Principalmente quando você tiver dificuldade, mas você precisa ser honesto com Deus. Pai, eu estou aqui um caco, porque Deus, ele sabe dos seus pensamentos. Deus, ele sabe da intenção do seu coração. Deus, ele sabe quem é filho e quem não é filho. Em nome de Jesus. Eu acredito e percebo que o tempo está escasso. E tem muita gente que vai ser pega de surpresa, irmãos. Nós, como igreja, precisamos nos preparar. Quando Jesus estava subindo ao céu, os discípulos, aquela multidão, estava olhando para Jesus subindo. E 2 homens de branco perguntou: Galileus, por que vocês estão tão assim atônitos? Olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Naquele mesmo tempo, irmãos, eu acredito, Jesus acabou de subir a nuvem, tampou, sumiu. No outro dia, eu acredito que eles acordaram, Jesus vai voltar. E o tempo passou, Jesus vai voltar. E o tempo passou, Jesus vai voltar. E muitos perguntam: mas eles falaram que Jesus vai voltar, vocês pregam isso até hoje não voltou? Mas para aquelas pessoas que estavam lá atrás, Jesus voltou para cada uma delas. Para o seu ente querido que partiu, Jesus voltou para elas, para eles. E Jesus vai voltar para nós também. Vamos nos preparar, irmãos, como igreja. Vamos agir em gratidão. Todas as vezes que você vir cultuar a Deus, venha com o coração grato por tudo que Ele fez na sua vida e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Seja um igrejeiro, uma pessoa viciada na igreja, seja um idólatra, em nome de Jesus, com as coisas de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para irmos para as nossas casas? Deus é bom demais, irmãos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de orar, de falar com o Senhor, de nos reunir como igrejas. Muitos não estão tendo essa oportunidade, Pai, de orar a Ti, de falar com o Senhor, com toda a liberdade. Não existe ninguém armado entrando nessa igreja, atirando em nós, Pai. E nós não usamos essa liberdade que nós temos de Te adorar, Pai, da forma que o Senhor merece. Nos perdoe, Senhor, por não usar essa liberdade.
Oh Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos, Pai, que estão aqui conosco, te adorando. Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Oh, Pai, nós queremos estar em Tua presença até que o Senhor volte. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Toma o melhor lugar aqui nessa igreja, Pai. Nós entronizamos a Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Oh, Pai, esse lugar é Teu, esses corações pertencem ao Senhor. O Senhor comprou essa igreja com Seu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter a liberdade de falar do Senhor para os nossos irmãos, meu Deus. Nos capacite em graça, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer nessa igreja. Te agradecemos pelas irmãs que nos visitaram hoje, meu Deus. Não as conhecemos, mas o Senhor as conhece, Deus. Entregamos as suas famílias em Tuas mãos, Pai. Faça, Deus, o Teu milagre naquela família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Seja exaltado através das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.